Olá, para você que não me conhece, eu sou a Débora e eu tô aqui num cenário diferente, que não é o ateliê, porque eu estou de férias na Bahia. E para vir para cá, eu quis fazer esse conjuntinho aqui, que é de linho branco, um shortinho e a camisa. E a modelagem que eu quis fazer essa camisa era assim, bem desconstruída, sabe? Um camisão largão, bem fácil de fazer, a modelagem rápida e a costura rápida também. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho. Não esquece de deixar o seu like para mim, porque é muito importante para ajudar esse canal a crescer. E bora pro vídeo no passo a passo da modelagem, corte e costura desse camisão. Para começar, eu fiz uma linha aqui esquadrando pela margem do papel. Fiz essa linha que vai ser a minha linha de ombro superior. E depois eu marco o comprimento que eu quero o meu camisão, que é 75 centímetros. Vou colocar novamente o esquadro aqui na margem do papel, que eu sei que tá certinha. E esquadro, fica certinho. Agora eu pego a minha medida de quadril, dobro a fita métrica no meio e dobro de novo, porque assim eu tenho a quarta parte do meu quadril. Eu coloco aqui, marco a quarta parte do meu quadril e acrescento 10 centímetros de folga. Agora eu fecho o retângulo, coloco o esquadro novamente aqui na barra agora e vou fechar um retângulo dessa forma. Do meio do papel para dentro eu marco 7 centímetros e marco descendo 7,5, porque assim eu faço o desenho do meu decote da frente. Agora eu vou marcar o meu ombro aqui, que eu coloquei 22 centímetros e meio, já um ombro assim bem caído, tá? Bem deslocado. E faço a descida de 2 centímetros, tá? E a partir desses 2 centímetros, eu coloco aqui a fita métrica na diagonal e marco ali 28 centímetros. Com o esquadro eu faço a quedinha do ombro, ligando do decote para a queda do ombro. E antes de marcar a cava, eu vou entrar aqui 2 centímetros naquela altura que eu marquei, ó. Eu coloco 2 centímetros e vou fazer uma linha meio evasê, tá? E da barra para cima eu marco uma abertura de 20 centímetros. Eu quero esse camisão com abertura lateral. E agora eu encaixo a régua curva aqui para fazer a cava, desenhando essa cava na parte da frente. Já acrescento aqui uma sobra, uma folga para fazer a barra e faço o pique da lateral também, né? Já cortei. E agora eu faço aqui uma faixa retangular de 7 centímetros, porque isso aqui vai ser a vista da minha camisa, tá? Que é a parte do abotoamento. Eu vou fazer como uma palhinha, eu não vou fazer dobrando o tecido, eu vou fazer com essa vista que eu vou aplicar. Então eu marco aqui a altura dela e eu vou tirar 1,5 centímetros, 1 centímetro aqui da parte da frente, tá? Eu marco aqui com a régua 1 centímetro e vou tirar esse 1 centímetro, porque depois eu vou aplicar a vista e aí fica o tamanho certinho do meu traspasse. Marquei a linha superior da parte das costas, agora estou desenhando as costas. Marco ali a entrada de 7 centímetros e meio, não, eu marco com 8 agora, a parte das costas é um pouquinho maior, e desço 3 centímetros, tá? Depois marco aqui a medida do meu ombro, que é 22,5. Vou fazer aqui a marcação da queda aqui de 3 centímetros, mas depois eu vou corrigir isso, tá? Marco 3 centímetros do decote, até ali eu faço essa queda do ombro. Confiro se tá os 22 centímetros e meio, marquei. E aí eu pego aqui a largura que tá dando o meu corpo ali, né? Do meu quadril. Coloco a mesma largura medindo pela frente. Marquei aqui a altura 77, já com a barra. Aí o que eu vou fazer aqui agora, ó? Pelo decote, eu marquei o comprimento 77. Então eu marco 77 pelo finalzinho do decote, mais 3 centímetros, porque a parte das costas é maior que a frente. Tem aquela quedinha do ombro da parte das costas para a parte da frente, tá? Por isso eu coloquei 3 centímetros a mais, coloco o esquadro na margem do papel, que é o meio das costas, e vou fechar o retângulo, ó. Vou fechar até em cima. Essa é a largura do retângulo, tá na mesma largura que eu fiz a minha parte da frente, tá? Marquei aqui, ó, a abertura que eu vou querer do camisão e já marco aqui a altura da cava pela lateral, tá? De baixo para cima, ó. Desenho,
Faço o mesmo desenho que eu fiz na parte da frente. E agora aqui eu vou conferir se a queda do ombro tá com 3 centímetros, ó. Então tá com 2 só. Então eu conferi, coloco com 3 centímetros, tá? E aí eu vou conferir ali, tá certinho 3 centímetros, e eu vou refazer. Então eu risco essa parte aqui para saber que não é ela mais. E vou refazer na altura certa agora. Confiro se tem 22,5. Precisa ficar do mesmo tamanho do ombro na frente, né? Conferi 22,5. E agora é fazer o desenho da cava aqui com a régua. Agora é cortar. E já vai ficando pronto o molde das costas. Faço o pique na lateral também, para não esquecer. Depois você mede a cava, dessa forma como eu estou fazendo com a fita métrica, mede a cava da frente, segura ali, ó, medir a parte da frente, continua fazendo na parte das costas e aí você tem o total da cava. Medindo a cava, você vai dobrar a fita ao meio, na medida que você fez, e vai marcar na dobra do seu papel a largura que você precisa aqui da manga para caber nessa cava. Conferir ali a cabeça da manga, né? Eu tenho a largura da cabeça da manga e agora eu tô definindo aqui a largura da boca da manga, que vai ficar no meu braço. Então, você pode colocar a fita métrica no seu braço e medir a largura que você quer, tá? Eu deixei aqui a minha com 50 e poucos centímetros. Então, você vai colocar no seu braço, fazer a circunferência e ver a largura que você quer. Eu coloquei a minha com 54 centímetros, tá? Então, é a parte de baixo. E agora eu vou ligar. Vou esquadrar primeiramente, na dobra do papel eu coloco o esquadro, faço a linha de baixo aqui, da barra, e vou fazer aqui agora na diagonal, ó. Pegando lá a cabeça da manga, que é a parte mais larga, e aqui embaixo eu até entrei um pouquinho mais, então ficou com 53 centímetros, ligando até lá em cima. Agora eu meço a altura da manga, tá? Eu defini a altura ali pelos 23 centímetros da queda do ombro, mais a altura que eu queria. E fecho esse meio retângulo, meio quadrado, tá? Fechei aqui, confiro para ver se aqui embaixo está dando a mesma largura, se vai caber lá na minha cava. Feito isso, agora eu vou fazer a mão livre mesmo, o desenho da manga. Porque essa é uma manga que ela não tem aquela cabeça alta, é tipo uma manga de camiseta. Então, eu marquei ali uma quedinha de 5 centímetros e vou fazendo assim, ó, a mão livre mesmo, que você pode fazer. Ela vai ficar levemente curvada. E agora eu pego e uso a régua para dar uma arrumadinha. Vai ficar uma manga com pouca curva, não é aquela manga com aquela cabeça alta, é bem parecida com a manga de camiseta, com pouca curva, tá? Porque a cava ela é bem deslocada, então quanto mais a cava for deslocada, mais reta fica a sua cabeça de manga. Cortei a parte de baixo. Antes de cortar a lateral, eu já dobro, simulando a barra aqui. Para que quando eu for costurar, não falte tecido nessa dobrinha, ó. Então, eu já cortei aqui a lateral dobrado e já corto a manga dobrada. Não tem diferença na manga de cava e frente, porque é aquela manga soltona, tá? Confiro aqui o tamanho do decote, costas, e depois o decote frente. Com essa medida aqui, de 23 centímetros, eu vou desenhar um retângulo com essa medida, ó. Esquadrei, né, para ficar bem certinho ali, e agora eu meço esse retângulo. Marquei e vou esquadrar novamente para ficar bem certinho aqui e desço formando esse retângulo. E agora a largura eu vou colocar de 5 centímetros já com margem para costura, tá? Porque no final eu quero que esse pé de gola, esse colarinho, fique com 3 centímetros, por isso que eu tô fazendo com 5 centímetros já. Ficou aqui, ó, com 22, dobro a fita ao meio, um pouquinho menos que o meio, porque
a parte das costas é menor que a parte da frente, tá? E aí eu faço uma linha aqui, onde eu marquei essa dobra. Vou subir um pouquinho mais de 1 centímetro ali em cima, na linha de cima, e um pouquinho mais de 1 centímetro na linha de baixo, ó. E dessa marcação até aquela parte que eu subi, eu vou fazer essa linha curva. Fiz essa linha curva. E agora, essa parte da frente aqui, eu vou desenhar assim, curvada. Aqui é o meio das costas, tá? É a dobra do tecido. Agora é só cortar o meu molde. E o colarinho tá pronto. Já com margem para costura, tá? Para desenhar a gola, eu marco o tamanho do meu colarinho. Vou fazer aqui um retângulo, faço a linha ali. Fiz esse retângulo, certo? Marco aqui agora uma altura de 6 centímetros. Aí eu vou diminuir 2 centímetros do tamanho do meu colarinho aqui, a parte de baixo, ó, diminuir 2 centímetros e vou ligar até aquela ponta, que é o tamanho do meu colarinho lá, ó. Vou subir 1 centímetro, 1,5 centímetros eu subi naquela ponta. Na parte aqui do meio, eu vou subir também, fazendo curva, ó, para que a ponta, né, da gola fique maiorzinha do que o meu meio aqui do pescoço, ó. E aqui agora eu só tô reforçando. Eu já cortei aqui com margem para costura, tá? E também desenhei e cortei na dobra do papel. Então agora, gola e colarinho tá pronto. Com a sobrinha do papel aqui, eu resolvi fazer bolso. Eu quero esse camisão com 2 bolsos na frente. Então, para fazer o bolso, eu dobrei o papel ao meio, porque assim o meu bolso já sai dobrado. Vou marcar a largura que eu quero, tá? Coloquei aqui uma largura de 7 centímetros a princípio. E vou riscar com 7 centímetros e marco a altura que eu quero. Já estou colocando com margem para costura 1 centímetro de margem na parte de baixo e uns 2 centímetros de dobra na parte da boca do bolso. Marquei aqui 3 centímetros, ó, para a boca do bolso. Confiro a altura que eu quero que ele fique. Vou aumentar um pouquinho no comprimento, né, na altura desse bolso, e vou fazer um desenho aqui diagonal, porque eu quero ele pontudinho. Então, isso aqui é bem livre, você desenha o bolso conforme o modelo que você queira. Molde pronto, agora a gente vai cortar. Para cortar, eu tô usando aqui um linho com elastano que eu já tinha. É uma viscose com linho com elastano que eu já tinha. A largura não deu para fazer do tamanho que eu tinha imaginado, que eu queria ele bem largão. E o meu tecido tem 1,40 de largura e eu quero usar só uma altura. Se eu quisesse manter o molde, eu teria que usar mais tecido, que não foi o caso meu aqui. Eu quis aproveitar o restante do tecido para fazer um short, tá? Então, eu resolvi diminuir um pouco o meu molde. Então, eu coloquei aqui na dobra do tecido, eu coloquei o meio das minhas costas. Já coloquei a frente do outro lado e encaixei o molde.
Aí eu marquei aqui, como eu vi que diminuiu 1,5 cm na largura, eu já vim e já diminuí 1,5 cm na largura da minha manga, né? Porque se eu diminuir a largura do camisão, consequentemente, a minha manga vai ficar um pouquinho mais estreita na parte da cava. Então, eu já tirei esse 1,5 cm da cava e mantive, e também tirei um pouquinho da largura da manga, tá? Então, agora eu volto aqui com o meu tecido dobrado. Eu vou encaixar aqui agora a minha manga, ó. Aí eu pego o molde da manga aberta no tecido dobrado, porque aí já sai as duas mangas. Coloco aqui um pezinho para a manga ficar no lugar certinho, né? O molde não sair do lugar. Eu sei que a altura da minha manga fica no comprimento do meu tecido, então tá no fio certinho. Eu não marquei o fio, mas a gente sabe que é assim, né? E já corto direto, não preciso riscar porque ele vai ficar assim folgadinho mesmo. Cortei a manga e agora eu reservo ela e vou cortar a parte do camisão. Coloco aqui, ó, meio das minhas costas tá na dobra do meu tecido, tá? Encaixo aqui certinho, altura com a altura da barra lá, e começo a cortar aqui decote das costas, ombro, e vou pro ombro da parte da frente, ó. Já vou cortando ali. E corto o decote da parte da frente. Não tá aparecendo aqui, mas foi isso que eu fiz, tá? E aqui eu já corto direto toda a barra, ó, tá ligando tanto a parte das costas quanto a parte da frente, tá na mesma direção, então é só cortar até o final do meu tecido. Vou cortar a cava frente e cava as costas. Outra solução que eu poderia ter feito antes de cortar a largura da manga era descer um pouco mais essa cava, para ela ficar mais baixa, sabe? Aí eu poderia ter mantido a manga bem largona, mas eu não fiz isso, mas é uma opção para você. Agora eu vou cortar a parte da frente, ó. Já cortei o decote, né? E eu vou tirar essa orelha do tecido, porque aqui eu vou entrar depois com a vista, que é aquela parte do abotoamento. Marco aqui, confiro a minha abertura, ó, que depois eu aumentei um pouquinho, deixei com 22 centímetros. Aí eu vou dobrar direitinho, com cuidado aqui, o tecido que já está dobrado, né? Vou dobrar novamente, acerto a barra e a cava aqui, o desenho da cava, para poder eu abrir a lateral. Dei uma conferidinha aqui, a queda do ombro, vai ficar certinho, ó. Vou conferir o tamanho da abertura da minha manga. Está dando, ó. A manga tem que sempre ficar um pouquinho maior que a cava, tá? Para que essa manga não fique repuxando. Ela fica um pouquinho maior, ó. Então tá o tamanho certinho da manga. Aí agora eu vou abrir a lateral. Só abrir até embaixo. E já pego a fita aqui, marco a minha abertura de 20. Vou marcar aqui com 24 centímetros, tá? Eu dou um piquezinho para saber que a parte eu quero que fique aberta. Corpo e manga cortado. Agora eu vou aqui cortar a gola. Então, meu tecido tá dobrado na largura e agora eu dobro ele novamente no comprimento, porque assim eu já tiro as duas partes, né? Duas partes de colarinho e duas partes de gola. Porque essa parte a gente sabe que é dupla, né? Então já vou cortar aqui, já vai sair as duas golas e os dois colarinhos. Depois eu vou cortar o bolso. Com os retalhinhos aqui eu juntei 2 pedaços para fazer o bolso, ó. Só tem que lembrar que os dois tem que estar na mesma direção, o fio, tá? Não pode estar enviesado. Aí eu corto o bolso aqui um pouquinho maior que o meu molde.
porque se eu achar que tá grande, eu posso diminuir. Mas se eu cortar o tamanho certinho, né, eu não consigo aumentar depois. Então eu resolvi cortar um pouquinho maior, que eu quero um bolsão. Feito isso, agora é começar a costurar. Eu entretelei aqui o colarinho e a gola. Eu entretelei com a entretela de malha, uma entretela molinha. Ela é diferente daquela entretela de papel, tá? Ó, ela fica molinha, ela tem elastano, porque o meu linho tinha bastante elastano e eu não queria perder esse caimento, tá? Eu queria que ficasse molinho. Essa aqui, ó, é a entretela de papel fina. Ela é termocolante. Ela é assim, ela é fina, mas mesmo assim ela é durinha. E eu preferi usar essa aqui, ó, que é uma de tecido, um tecido fininho. Ela tem cola também, é termocolante igual a outra, só que ela é molinha, tá? Então eu resolvi usar essa, para ficar bem molinha aqui o caimento da minha gola. Feito isso, eu vou fechar primeiramente a gola. Vou fechar aqui com 1 centímetro de margem para costura, tá? Que foi o que eu deixei de folga em toda o meu molde. Parte da costura eu deixei 1 centímetro. Então faço aqui, vou fechar toda a volta. Vou até o finalzinho, viro. Vejo se tá o tamanho certinho, não tá? Vou mais um pouquinho para ficar 1 centímetro de margem para costura. Fiz isso, dá retrocesso no final, corta aqui, ó, a ponta. Você tem que cortar na diagonal bem pertinho do ponto, ó, bem pertinho do ponto e dá mais um piquezinho para não ficar embolando o tecido nesse cantinho. Faz a mesma coisa do outro lado, tá? Tira o excesso de tecido para não ficar embolando e vira, dá uma empurradinha aqui com uma chave de fenda que você tenha na máquina aí, ou então a tesoura que não seja com a ponta muito fina, para ficar a ponta bem certinho. E agora é pespontar essa gola bem na beirinha. Faço o pesponto bem bonitinho, com calma. Vê se tá o tamanho certinho, vira e manda ver. Feito a gola, você dobra ela no meio e faz um piquezinho que vai ser o meio das costas. Então você já deixa marcado esse pique. Pega o colarinho, faz a mesma coisa, dobra ele ao meio e faz os piques já, as marcações, ó, do meio, tanto em cima quanto embaixo. Faz nas duas partes do colarinho, tá? É importante você fazer isso. Agora você pega o colarinho e dobra aqui uma margem de 1 centímetro, ó, e vai passando uma costura na beirinha para facilitar na hora de aplicar esse colarinho na peça. Agora eu coloco aqui e vou fazer um sanduíche do colarinho com a gola, ó, juntando todos os piques do meio das costas. Eu faço ali. E a parte arredondada é a parte que vai ser costurada na gola. A parte reta é o que a gente vai prender no decote da camisa depois. Então eu começo aqui juntando as duas partes, faço o retrocesso e vou fazendo essa parte curva aqui com cuidado. E eu vou usar aqui a margem de meio centímetro, tá? Tô usando aqui só o pezinho de máquina. Agora é virar a gola, vou fazer piques na parte arredondada da gola, faz dos dois lados, para que não fique repuxando, é só fazer só na parte arredondada é o suficiente, tá? Fez ali, virou, você pode passar o ferro, a ferro que fica melhor, mais assentadinho, essa gola. Já passei o ombro na overlock, juntei na overlock ombro com ombro. Vou passar agora uma costura de reforço nesses ombros. Feito a costura de ombro, agora eu vou fazer a parte da vista, a parte da frente, tá?
que é a parte do abotoamento. Como o meu tecido teve uma emenda, ó, não deu, eu peguei o retalhinho, essa parte que tá com a emenda, eu vou colocar pro lado que vai ficar os botões. A parte que tá inteira eu vou deixar para fazer as casas, tá? Então aqui eu coloco aqui a margem de 1 centímetro, eu coloco o meu guia para ficar bem certinho, eu vou usar o guia agora. Se você não tiver, você pode fazer essa marcação com a fita isolante, por exemplo, na sua máquina, ou uma fita crepe, tá? Coloco aqui e aí eu vou pegar o direito da vista e colocar no avesso da minha camisa, tá? Eu coloco primeiro o direito da vista com o avesso da minha camisa, porque eu vou pespontar depois isso do lado direito. Então, tô pegando aqui agora a parte que tá com a emenda, pego o direito, né, da minha vista e coloco no avesso da parte da frente aqui da camisa, ó. E vou fazer essa costura com a margem aqui de 1 centímetro. Feito isso, agora, ó, eu vou abrir aqui, eu posso passar o ferro para assentar essa costura para a parte de dentro. Passei o ferro, prendi com o alfinete a ponta ali para não sair, ó, o ferro tá passadinho direitinho. E agora eu vou dobrar novamente com 1 centímetro, deixando o tamanho certinho que tá a parte da costura que já foi feita, ó. Eu vou dobrando e vou colocando por cima dessa parte que eu já fiz. Então eu vou rebater essa costura dessa forma, ó. Vou acertando, posso fazer isso também antes no ferro, tá? Dobro essa margem e passo no ferro para ela ficar o tamanho certinho. Mas aqui eu resolvi fazer direto, resolvi fazer direto. Mas você pode passar o ferro deixando o tamanho certinho dessa sobreposição que você vai fazer, ó. Então é só ir acertando e costurando bem na beirinha, com calma, para ficar um acabamento bonito do seu abotoamento. Fiz isso de um lado e vai e faz a mesma coisa do outro lado. Agora eu junto as duas partes da frente para ver se tá o tamanho certinho. Tá sobrando um pouquinho? Corto essa pontinha que tá sobrando, junto as duas partes, ó, ombro com ombro. E agora eu vou dar um pique no meio das costas, para fazer a marcação do meio das costas. E agora eu vou encaixar a minha gola. Então, eu pego aquela parte que não foi costurada, tá? E coloco direito com direito. Parte direita da gola com direito da camisa ali, certo? E agora eu vou começar a costurar, a encaixar essa gola no decote da minha camisa. Encaixo bem direitinho o começo. Dou um retrocesso aqui para começar. E vou costurando, ó, com margem de 1 centímetro, tá? Quando chegar na parte aqui do encontro do ombro, lembra de virar a costurinha do ombro na direção do meio das costas, tá? Do decote costas. Vai fazendo, quando chegar do outro lado, lembra de virar a costura do ombro pro mesmo lado, pro meio das costas, porque assim fica um acabamento mais bonito, sabe? Você tem um cuidado das costuras ficarem pro mesmo lado. Quando você vira a roupa do avesso, ela é bonita também. Esses detalhes são importantes, tá? Então, encaixa direitinho o final aqui do decote na gola, dá o retrocesso. E agora você vai encaixar direitinho esse final aqui para rebater a sua gola. Aquela parte que a gente já tinha feito com 1 centímetro, ó, dá certinho, não te dá tanto trabalho agora para fazer o acabamento. E tem que pespontar bem na beirinha toda a volta do colarinho, tá? Então, você pode começar tanto pelo meio ali das costas, como aqui pelo começo do colarinho mesmo, como eu tô fazendo, ó. Então, eu vou abrindo
os tecidos ali para a costura ficar bem na beirinha. Ó, bem na beirinha, porque quando dobrar a gola, ó, fica certinho e bem bonitinho. Então, você vai abrindo e vai costurando esse pesponto bem na beirinha, hein? Fez ali em cima, no colarinho, agora você vai fazer a curvinha com todo cuidado e depois vai fazer em toda a parte do decote. Agora é só encaixar aqui a parte que já foi costurada, que está dobrada, né? Em cima, bem na beirinha daquela parte que foi costurada ali embaixo e vai pespontando direitinho. Faz bem direitinho o final. Eu fiz esse final aqui, eu tava costurando. Depois que eu tirei da máquina, eu vi que não ficou muito bom essa pontinha ali do abotoamento, então eu desmanchei e refiz para ficar bonitinho, tá? Agora, eu já costurei a manga aqui na overlock, já prendi a manga ali na cava, né? Na overlock. E eu vou passar uma costura reta depois da overlock para reforçar, porque quando o tecido é plano, a gente passa na overlock ou zigue-zague, né? Para chulear essa parte e passa a costura reta novamente para reforçar, tá? Fiz isso nas duas mangas. E agora eu vou aplicar o bolso. Para aplicar o bolso, ó, eu coloco o meu bolso de cabeça para baixo, faço uma costurinha ali, ó, de baixo para cima, de baixo na direção da boca do bolso, ó. Uma costurinha na diagonal. Viro. Aqui eu faço uns 2 ou 3 pontinhos, sentido lateral, viro novamente. E agora eu vou começar a descer na direção do meu bolso, ó, fazendo toda a volta. Eu faço dessa forma porque fica reforçado ali a boca do bolso e fica um acabamento mais bonitinho do que simplesmente você descer reto. Fica um triângulo bem pequenininho ali, né, na parte superior do bolso. Fica um acabamento mais fino, tá? Então essa é uma diquinha legal para você. E agora é só dar a volta no bolso, ó. Chega aqui no final do bolso, dá uma dobradinha para a pontinha do tecido que estiver aparecendo, não ficar para fora. Vira novamente, faz uns 2 ou 3 pontinhos e vira novamente e vem na diagonal até o cantinho do bolso ali, ó. Finalizou. Assim fica um acabamento bem bonito no seu bolso. Junta aqui agora costura com costura da manga aqui debaixo da cava, tá? Coloca um alfinete para não ficar torto, para ficar certinho. E aí eu vou fechar na overlock essa lateral e deixando a abertura, ó. Deixei a abertura e já passei a overlock na abertura também. Aí agora eu vou fazer a costura lateral para reforçar aqui na reta e vou até a parte da abertura. Fiz o retrocesso. E agora vamos fazer a barra. Eu vou fazer uma barra bem fininha, tá? Então, eu só passo aqui uma costurinha aqui de 1 centímetro na dobrinha. De meio centímetro, tá? Vou fazer uma barra bem fininha. Nem fiz nada embutido, só fui dobrando aqui meio centímetro. Acertei a pontinha aqui. Viro. Dou um retrocesso para pegar aquela parte lá de baixo que não foi costurada, porque eu não embuti. E continuo fazendo a minha costurinha aqui de meio centímetro, ó, que é um pezinho de máquina. Vou até a abertura ali, viro. E vou fazer isso em toda a volta, tá? Feito a barra, agora eu vou fazer a manga. A manga eu resolvi fazer, eu provei, ela estava compridona, então eu resolvi fazer
com barra italiana, porque eu tinha bastante tecido, né? Então eu faço aqui uma dobra de 6 centímetros, eu vou marcando 6 centímetros em toda a boca da manga. Poderia marcar isso no ferro, mas enfim, marquei ali 6 centímetros, dei a costura em toda a volta e agora eu vou dobrar ela, ó, descendo, para que aquela costura que eu fiz fique lá com 3 centímetros lá dentro, ó, 3 centímetros. Então eu venho, marco aqui com o alfinete a lateral e marco aqui embaixo da manga também com 3 centímetros. Dobro e vou sempre colocando a costura sentindo que ela tá no meio da parte que eu fiz, ó. Marco com o alfinete e vou prendendo para ficar mais fácil depois para eu passar. Nessa parte aqui que tem a costura, que é embaixo do braço, que fecha a manga, sabe? Essa parte da costura, eu vou passar uma costurinha reta bem no meinho da costura, para ela ficar invisível. Vou fazer bem ali na junção da costura, eu prendo. E essa parte que é a frente da manga, ali no meio do braço, eu vou fazer pontinhos invisíveis à mão. Passei aqui por baixo com uma linha só, eu vou pegar o tecido da manga e a dobrinha da manga sem pegar a parte de cima, ó. Vou dar vários pontinhos aqui para segurar essa dobra, porque a manga, a boca, ela é larga, o tecido é molinho e se eu não fizer isso, essa dobra não vai ficar, ela vai ficar caindo. Por isso é importante a gente dar esses pontinhos aqui, tá? Então eu vou pegando no tecido da manga e no tecido da dobra ali da boca, sem pegar a parte de cima, tá? Só pegando a parte de baixo da dobra, para não aparecer no direito. Aqui deu uma emboladinha da linha, isso sempre acontece às vezes, né? Mas a gente consegue resolver com calma, só desenrolando e a gente continua a nossa costurinha à mão. Me conta aí nos comentários se isso já aconteceu com você, de você estar costurando a mão e a linha embola e dá aquela raiva. Mas a gente vai com calma e consegue retomar o trabalho. Aqui eu finalizo, arremato, dando 3 voltinhas. Pronto, agora é só passar o ferro para ela dar uma sentadinha, ó. Passei o ferro e ficou dessa forma. A manga, bem bonitinho. Faça a mesma coisa do outro lado, ó. Barra italiana na manga. E ficou assim. Agora é só marcar o lugar dos botões e fazer as casinhas e tá pronta para usar. Oi, errinho de gravação para mostrar para vocês. Fiz o camisão, todo belezinha, ficou perfeito. Quando eu vi vestir aqui, coloquei os botões tudo certinho, gente. Mas no corre, eu fiz esse camisão um dia antes ou no dia que eu estava fazendo a mala para viajar. Coloquei os botões do lado de dentro. Olha isso aqui. Tá perfeito o camisão, mas quando eu chegar lá, eu vou ter que tirar esses botões e pregar de novo do lado de fora, porque tá aqui. Poderia ficar assim? Sim, se aqui tivesse uma outra vista em cima desses botões, para que eu pudesse abotoar dessa forma. Não teria problema, mas teria que ter uma vista aqui, certo? E eu não fiz isso. E os botões ficaram do lado de dentro. Mas errinhos acontecem, mas como eu fiz para usar assim aberto, então não tem problema. Tchau e nos vemos no próximo vídeo.